vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Ao sentir o teu perdão, por teu sangue remidor, recebi libertação. Alegria do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nesta hora de louvor, que traz gozo ao coração, quero dar-te, meu Senhor, toda a minha gratidão. Aleluia, glória a Jesus.
Nós cumprimentamos a todos os irmãos e ouvintes que estão participando deste culto com a paz do Senhor Jesus. Nós convidamos nesta hora aqueles que puderem a dobrar os joelhos. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Nosso Deus, nós clamamos agora pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus e diante do Teu altar apresentamos as nossas vidas. Suplicamos de Ti o perdão, o renovo da nossa comunhão, para que em todo o decorrer deste culto, tão somente o Teu nome seja glorificado. Cada participante, cada servo, cada serva, possa orar ao Senhor na certeza de que a nossa oração chegará na eternidade. Nos dê a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os que se ajoelharam, podem se assentar. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor, um louvor de clamor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem falado aos nossos corações. Nós vamos ouvir agora uma oração ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Intercedemos, Senhor, por este culto, por aqueles que estão nesta plataforma, Senhor, ouvindo esta mensagem. Intercedemos o agir do Seu Santo Espírito nas suas vidas. Aqueles que estão sem esperança, Senhor, que haja esperança em seus corações, pela Tua palavra revelada, que faça morada, Senhor, aqueles que estão em conflito, que o Seu agir do Seu Santo Espírito esteja tocando em seus corações. Aqueles que necessitam, Senhor, de uma ação do Senhor, que nesta hora, pelo poder que há no sangue de Jesus, em nome de Jesus, haja uma operação do Senhor em suas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós ouviremos agora alguns dons espirituais. E dons espirituais são manifestações do Espírito Santo, é uma das formas que Deus tem para falar o coração de cada um de nós de uma forma particular. O Senhor Deus revelou um varão que tem 62 anos de idade. Ele reside em Portugal, mas está de férias no Brasil e, indo a uma academia para fazer exercícios físicos, sofreu uma pequena lesão fazendo exercícios com pesos, precisando ficar 15 dias em recuperação. O Senhor Deus revela que neste culto de oração está sendo dado a ele a oportunidade de ouvir uma palavra de salvação, pois ele ainda não conhece o Senhor Jesus. O Senhor Deus mostrou também um varão que já foi obreiro na casa do Senhor. Ele tem visitado a igreja e nessas idas e vindas no culto, o Senhor tem falado com ele e tem lhe dado um sinal de profunda paz. Ele está assistindo este culto de oração e o Senhor Deus revela que em breve ele receberá uma bênção de libertação em sua vida. Ele retornará à comunhão da igreja completamente renovado. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir agora, ou cantar todos juntos com as crianças, intermediários e adolescentes, um louvor nesta hora. Em paz me deito.
Nós ouviremos nesta hora mais alguns dons espirituais que o Senhor tem a falar com todos nós que estamos participando deste culto nesta hora. O Senhor Deus mostrou um homem que está participando desse culto e ele desviou há muitos anos da igreja. As lágrimas escorreram em seu rosto quando ele reconheceu o pastor que está conduzindo o culto, pois eles, quando eram jovens, estudaram junto e realizava a obra do Senhor. No ato da imposição de mãos, esse homem será liberto de seus vícios e ele confessará ao Senhor os seus pecados. E ele está fazendo um propósito de voltar a servir ao Senhor. O Senhor Deus revelou uma mulher que tem 45 anos de idade e que assiste ao culto online. Ela trabalha há 13 anos em uma empresa e ela tem sofrido uma perseguição por parte da sua nova supervisora. E por isso ela pensa em pedir demissão. O Senhor Deus revela para ela permanecer no seu emprego, pois em breve a sua supervisora reconhecerá o seu valor na empresa e essa porta de emprego permanecerá aberta. Glória a Jesus, amém. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Todos juntos vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir mais alguns dons espirituais que o Senhor já tem revelado, já tem mostrado para falar aos nossos corações neste culto. O Senhor Deus revelou um casal que está passando por uma provação, pois o esposo está enfermo e perdeu os movimentos das pernas. A esposa é uma serva fiel e tem orado ao Senhor para que consiga recurso para manter o lar, pois todo o recurso provinha do trabalho do esposo. O Senhor Deus revela que nada faltará para o casal, pois eles têm sido fiéis nas madrugadas através da Rádio Manaim. Nós vamos agora meditar num texto da Palavra do Senhor que está na carta aos Tessalonicenses,
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Se você não tiver, estará projetado aqui para que todos possamos acompanhar a leitura da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor ela é simples, ela diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Meus irmãos, nesse momento em que nós vivemos dias de muitas lutas, muitas tribulações, muitas angústias, perseguições. As batalhas nos cercam de todos os lados da nossa vida. E a igreja, ela tem dentre muitos recursos, há que nós vamos meditar no culto desta noite, que é o recurso da oração, que o Senhor, ele deixa para a igreja. São muitos os recursos. Se por um lado há muitas lutas, por outro lado há muitos recursos que Deus tem deixado para nos socorrer nesta hora. E neste culto, como o culto de hoje é culto de oração, nós vamos meditar nesse recurso maravilhoso que Deus tem deixado para nós, que é o recurso da oração. Quando nós lemos aqui nessa carta aos Tessalonicenses, é interessante que quando o servo escreve essa carta para os Tessalonicenses, a Bíblia diz, a história diz que quando essa carta foi escrita, a igreja estava passando um momento de angústia, de tribulação, de lutas. E aí o Espírito Santo orienta o irmão para escrever a carta. Paulo estava longe e ele escreve a carta para a igreja. E uma das orientações que vem é orai sem cessar. Parece, analisando de forma humana e racional, parece que aquela orientação estava errada, está fora do contexto. A igreja estava vivendo um momento de lutas, mas é na hora das lutas, muitas vezes, que nós precisamos aplicar esse recurso maravilhoso, orar. Na hora das tribulações, na hora de perseguições, quando os momentos estão difíceis, é que nós, como igreja, a igreja no passado recebeu essa orientação e nós hoje recebemos a mesma orientação. Orar. O segredo da vitória é orar sem cessar. Então, o momento era difícil, mas a igreja se volta para a oração. Nesse culto de hoje, a palavra está chegando em vários lares, alguns em casa, alguns no local de trabalho, alguns assistindo na rua, cada um com uma situação diferente, mas o recurso do Senhor é o mesmo para todos nós. Independente do momento em que você está passando, o recurso do Senhor é o mesmo. A mesma orientação para a igreja de Tessalônica lá no passado é a orientação do Senhor para nós nessa hora. Orar sem cessar. Orar é conversar com Deus. Orar é apresentar diante daquele que pode todas as coisas, pode resolver. Quando a igreja ora, nós conversamos com o Senhor e apresentamos as nossas demandas, nossas necessidades diante dele. Quando nós apresentamos, de contrapartida ele nos ouve e ele envia socorro, ele envia livramento, ele envia a cura, ele envia a bênção, ele envia a paz, ele envia tudo que nós precisamos. Esse recurso não pode faltar na vida de cada servo. Para viver uma experiência, todo dia uma experiência nova com o Senhor, o segredo é colocar em prática esta orientação do Senhor. Orar sem cessar. A Bíblia é repleta de exemplos de irmãos que viveram essa experiência em momentos diferentes um do outro, em tempos diferentes, e eles aplicaram esse recurso e foram vitoriosos. Nós podemos citar alguns aqui. Nós podemos citar Jonas, quando estava lá no fundo do mar, dentro do grande peixe, como a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Ou seja, o momento era difícil. Humanamente falando, é impossível de reverter, mas ele orou ao Senhor e o Senhor mudou a situação dele. Uma ordem do Senhor ao peixe e tudo se resolveu. Nós lembramos de Daniel quando orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Orava em casa. Era outra situação, mas ele orava em casa. De manhã, ao meio-dia, à tarde. E ele sempre se colocava diante do Senhor e nunca faltou a direção do Senhor para a sua vida. Há outro momento na vida de Daniel que ele foi colocado na cova dos leões, mas ele orou ao Senhor.
fez uso desse recurso maravilhoso do Senhor para nós, para a igreja, para todos aqueles que estão necessitados nessa hora. Orai sem cessar. Aconteça o que acontecer, a igreja não pode parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Nós lembramos de Ana. Ana, quando ia ao templo, a Bíblia diz que o dia a dia de Ana, os cultos para Ana, a princípio não saía som da sua boca, só descia lágrimas, mas ela estava orando. E quando ela orava, o Senhor ouvia e o Senhor respondia. O Senhor conhecia as lágrimas dela. Eli não entendeu, naqueles dias, Eli não entendeu o motivo daquelas lágrimas. Porque o homem não consegue entender, mas o Senhor entendeu. E a Bíblia diz que quando ela foi para casa, o Senhor se lembrou dela. A oração dela foi no templo, a oração de Daniel já foi em casa, a oração de Jonas foi lá no momento difícil, de grande tribulação. A mulher cananeia, a Bíblia fala que ela foi andando, Jesus andando na rua, e ela gritando atrás do Senhor. A ponto dos discípulos dizer, resolve, atende, porque ela vem gritando atrás de nós. Era outra situação, mas o mesmo Senhor que ouviu a uma, ouviu a outra oração, Jesus é o mesmo. Ele ouve as nossas orações. Nós lembramos também de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, e a Bíblia diz que o motivo deles ali era outro, mas estavam presos. Era outra situação, mas a Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Ou seja, orai sem cessar. Essa orientação do Senhor a respeito da oração, ela é maravilhosa para nós. Independente, as situações mudam, como nós citamos aqui, várias situações diferentes, mas o segredo para a resposta, para a vitória de todos esses irmãos e tantos outros que estão na Bíblia, e ainda mais a igreja de hoje, que vive essa experiência, a resposta, a solução, a bênção veio através da oração. Então, o conselho do Senhor para nós, nesta hora, neste culto, orai sem cessar. Se mesmo que não saia som da boca, ora. Teve condição de sair som da sua boca, ora. Você está no templo, ore ao Senhor. Está no meio da rua, surgiu a necessidade, ore ao Senhor, orai sem cessar. Há um louvor que as crianças cantam que diz que a igreja que ora, ela é vitoriosa. A igreja que vai morar com o Senhor na eternidade é uma igreja que vive em oração. Então, o conselho do Senhor para todos nós nesta hora, para cada família, para cada um que está participando deste culto, o conselho do Senhor para mim e para você, orai. Orai quando? Orai sem cessar. Sem cessar. São muitas as orações. Hora de glorificação, hora de clamor, hora de intercessão. Não importa qual for o momento, orai sem cessar. Este é o conselho do Senhor para nós. E quanto mais nós oramos, mais intimidade com o Senhor nós temos. Porque a igreja ora, a oração sobe, o Senhor, Ele recebe na eternidade e Ele olha para nós e Ele envia socorro, envia livramento, envia vitória. E a igreja vai vivendo esse dia a dia de experiência de oração na presença do Senhor. Nós não podemos deixar de orar. Orai sem cessar. Esse é o conselho do Senhor para nós. Foi o conselho do Senhor para a igreja aqui. A igreja está vivendo um momento difícil. É o conselho do Senhor para você, para a sua família nesta hora. Esse tempo de trevas que nós vivemos, tempos em que Jesus está às portas, tempo breve, há um segredo. Não pare de orar. Não pare de falar com o Senhor. Fale com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não há o que temer, o Senhor, meu pastor, livra minha alma da morte, e os meus pés caminham na luz, ainda que no vale eu ande. Tu me esconde
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesta hora, irmãos, orar por todas as famílias, todos que estão participando desse culto agora. Se você puder, você feche seus olhos, coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Nós vamos estender a nossa mão aqui, certo que a mão do Senhor estará estendida aí sobre a sua vida. Nosso Deus e Pai, neste momento nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Diante de Ti apresentamos cada servo, cada participante deste culto. O Senhor conhece a situação e a condição de cada um nesta hora. Os que estão perto, os que estão longe, alguns desesperados, alguns chorando, alguns enfermos, alguns aguardando ansiosamente uma resposta, a solução de um problema. Contempla cada família, cada necessidade e, segundo a Tua infinita misericórdia, abençoa, Deus, cada família, para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado e cada servo possa contar as experiências vividas na presença do Senhor. Nós oramos Te glorificando. Oramos em nome de Jesus Cristo e em Teu nome dizemos que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, elas estejam sobre todos nós, permaneçam sobre todo o povo de Deus, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. O nosso culto está encerrando, irmãos, mas antes nós temos uns avisos para passar para a igreja, para todos aqueles que estão participando do culto. Na tela está aparecendo aqui um QR Code para todos aqueles que estão no exterior. Se você desejar uma oração, um atendimento, você pode ou anotar o número ou ler no seu celular esse QR Code e ligar para esse número e terá um pastor para te ouvir e para orar com você e para conversar com você. Também há um outro QR Code a respeito de uma experiência. Se você tem tido uma experiência neste culto ou qualquer outro culto, seminário, qualquer culto transmitido que você tem participado ou presencial e deseja contar a sua experiência, é só você anotar esse número ou fazer a leitura do QR Code no seu celular e enviar a sua experiência para a Rádio Manaim. 0800 70 730 76. Esse 0800 é para todos aqueles que não são da igreja, mas participaram do culto, têm participado, têm conhecido a obra, ouvido falar da obra e desejam uma oração, uma assistência, um atendimento 24 horas por dia. Tem pastores para te ouvir, para orar pela sua vida. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.